para a nossa meditação nessa oportunidade, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, nós leremos somente o versículo de número 6. Mateus 5, 6. Mesmo assentados como os irmãos estão, façamos com reverência a leitura da palavra de Deus. Procederemos em uníssono a leitura desse versículo de número 6, do capítulo de número 5 de Mateus. Todos juntos em uma só voz, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele fale no nosso coração nessa oportunidade. Santíssimo Deus, Eterno Pai, nós oramos a Ti nesse instante este que acabamos de ler a Sua palavra, e nós clamamos para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nos capacite, Senhor, a compreendermos a Sua palavra, para vivermos de acordo com a Sua vontade. Que cada um de nós que saímos da nossa casa, estamos em comunhão nessa noite, possamos, ó Pai, ser confrontados em nossas vidas, possamos ser transformados pela Sua palavra, possamos ser exortados e edificados através da ação do Seu Santo Espírito. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, certamente a maioria dos irmãos já assistiu ao filme A Procura da Felicidade. É um filme muito interessante e que faz muito uma mãe chorar, né? É um filme que dói muito no coração em ver aquelas cenas. E é um filme que é voltado a mostrar como que a felicidade, ela não repousa sobre as coisas, sobre as posses, mas na forma de enxergar a vida e caminhar por ela. E quando a gente para pensar nisso, meus irmãos, nós percebemos que hoje muitas pessoas estão vazias na procura insistente da felicidade, sem saber o que é, sem saber onde encontrar, sem saber de que forma pode encontrá-la. Assim como cantava a banda Legião Urbana, várias pessoas já estão cheias de se sentirem vazias. E hoje eu convido os irmãos a aprendermos como a compreensão do nosso vazio proporcionará o nosso preenchimento de felicidade. É a base da mensagem dessa oportunidade. Nós já vimos algumas bem-aventuranças, 4 para ser mais exato com essa, e nas anteriores nós aprendemos a respeito de como há um problema sério no nosso interior, é o nosso orgulho, o nosso ego. Foi exposto através da palavra de Deus como que nós precisamos e muito ser realistas com relação à nossa integridade, com relação à nossa compostura diante do Senhor e dos nossos semelhantes. E essa bem-aventurança dessa oportunidade fala acerca de como nós podemos consertar, de como nós podemos dar um jeito nessa situação, a respeito de fome e sede da justiça de Deus. Essas são características de saúde espiritual, ou seja, são características de uma pessoa que realmente está saudável. Pois quando estamos doentes, a gente não quer comer, a gente não quer beber direito. Na verdade, a gente quer se afastar o máximo possível da nutrição do nosso corpo. De forma espiritual, não é diferente. Uma pessoa que realmente está saudável espiritualmente, ela tem fome e sede da justiça de Deus. E aqui nós somos ensinados por Cristo Jesus a sentirmos que ainda estamos longe, que ainda não estamos prontos, que ainda não estamos perfeitos como nós imaginamos. Essa bem-aventurança nos traz a compreensão de que nós precisamos melhorar muito para estarmos do agrado do Senhor. Por isso, o foco dessa bem-aventurança é exatamente alcançar o coração dessas pessoas que têm consciência da sua necessidade e não descansam em apenas saber, mas desejam de fato ter o atendimento dela. Dessa forma, essa justiça que aqui é citada, ela evidencia que a nossa salvação foi unicamente através da graça e da misericórdia de Deus, sem qualquer tipo de mérito, sem qualquer tipo de valor em nós mesmos. Mas, antes que você entenda como justificação, ou uma justificação constante, aqui é a aplicação única da justificação de Deus, de modo que nos proporciona buscarmos aquilo que é o fruto dessa justificação, que é a santificação das nossas vidas, a capacidade de buscarmos ser santos.
assim eu quero que você compreenda desde já que Deus exige de nós não apenas o progresso na santidade, mas o desejo constante por estarmos progredindo cada dia mais. Por isso, o tema base da nossa mensagem é: Deus promete felicidade ao saciar nossa necessidade de justiça. E nós veremos algumas características da necessidade de justiça que Deus saciará. A começar aqui pela primeira, que nos ensina sobre a necessidade de intimidade. O versículo 6 nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Intimidade, meus irmãos, é algo interessante, porque independente do grau de intimidade que você tenha com a pessoa, é necessário respeitar os limites que são colocados. A gente brinca bastante, né, que a pessoa, quando vai criando intimidade na casa da sogra, já começa a colocar o pé no sofá, já começa a querer fechar a geladeira com o pé. Mas eu já tenho aí 4 anos de casado com a Sabrina e nunca fechei a geladeira da minha sogra com o pé e nem pretendo. Eu sei o limite, eu sei até onde eu posso ir. E é exatamente disso, meus irmãos, que nós percebemos que para conservar uma relação é importante investir na manutenção da intimidade e respeitar os limites estabelecidos. Neste ponto aqui, Cristo nos fala a respeito disso, exatamente da importância de nós termos em nosso coração o desejo por maior intimidade com o Pai, para então nós de fato alcançarmos a felicidade. E ele aponta que este caminho, o caminho que leva à felicidade, é totalmente alheio àquilo que nós muitas vezes pensamos, porque ele está entre nós, né? Todas as pessoas querem ser felizes, mas de que forma? Afinal de contas, como as pessoas enxergam a felicidade? É justamente por isso que Cristo Jesus deixa bem claro que o caminho para a felicidade é a satisfação ou se sentir farto na justiça do Senhor. Ele começa o versículo dizendo exatamente isso, ó: bem-aventurados, ou seja, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, a felicidade é oriunda disso, repousa sobre a fome e a sede de justiça de Deus. Mas antes que você compreenda de forma errada ou equivocada aquilo que eu estou tentando passar aos queridos dessa oportunidade, não significa fome e sede das bênçãos de Deus, ou fome e sede de felicidade por si só. Essas coisas, meus irmãos, não podem ser nunca o objetivo maior das nossas vidas, mas são consequências daquela capacidade real de termos um objetivo acertado para as nossas vidas, que é termos sede e fome da justiça de Deus. A felicidade, as bênçãos, não são o objetivo, são a consequência desse relacionamento com Deus. Por isso, para você entender um pouco melhor, é só você entender que tentar encontrar a felicidade a qualquer custo é tipo uma pessoa que está começando a cair os cabelos e ela se incomoda com isso. Então ela resolve dar um jeito. Ela vai lá e compra uma peruca igualzinha ao seu cabelo e começa a usar, para não ver mais o cabelo cair. E por muito tempo ela ignora que o cabelo está caindo. Não significa que o cabelo parou de cair. Significa que está escondido, está camuflado ali, de modo que essa pessoa não percebe mais ao olho que está caindo o cabelo. Continua caindo, mas ela está ignorando essa queda. Nessa linha de raciocínio, meus irmãos, nós podemos compreender que a felicidade, ou a tentativa de buscar a felicidade a qualquer custo, não nos leva à felicidade real. Porque a felicidade não pode ser encontrada de forma alguma no álcool, nas drogas, no sexo desregrado, no dinheiro, nos bens ou nas pessoas. Ou, se você quiser abranger mais, em tudo que o mundo oferece. Porque ele é incapaz de nos dar a verdadeira cura para a dor em nossos corações. A felicidade, meus irmãos, não é um band-aid em cima da ferida. A felicidade que Cristo nos mostra aqui é o ressuscitar, é a novidade de vida de alguém que estava morto. Por isso, quando nós procuramos a felicidade, nós não podemos buscar essa felicidade naquilo que mascara, naquilo que esconde a dor. Por mais que você ignore, essas coisas somente passam band-aid na ferida que está aberta. Não tratam a ferida, não curam a ferida, ela continua existindo, porque é como a fome e a sede. Por mais que você esteja com sede, se você tentar colocar qualquer outra coisa fora de coisas líquidas na sua boca, a fome vai persistir, mesmo que você apresente muitas alternativas.
É exatamente essa linha que Cristo apresenta para nós, meus irmãos. Quando nós temos sede e fome verdadeiramente da justiça de Deus, nenhuma outra coisa sobre a terra é capaz de tirar essa sede, essa fome das nossas vidas. É o que nós vemos hoje. Quando muitos vão de igreja em igreja, procurando aquela que trará a felicidade no seu coração. Porém, meus irmãos, nenhuma igreja tem capacidade de trazer felicidade ao coração do ser humano. Porque a felicidade não está nela. A felicidade está em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus pode trazer essa felicidade para as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nós não somos servos da igreja. Nós servimos a Cristo na igreja. E essa diferença é muito importante, porque quanto mais nós temos sede e fome de Cristo Jesus, mais nós somos convencidos de que só podemos saciar essa fome e essa sede em Cristo Jesus. É nós entendemos que a felicidade de fato não vem da igreja, mas vem do Senhor da igreja, do nosso Senhor. E não são poucos hoje que vão com fome à igreja, com sede à igreja, mas as coisas erradas. Vão procurando um louvor animado, bancos confortáveis, um ar-condicionado gelando, uma água fresca, irmãos bonitos e arrumados, pregações descontraídas e curtas. Na verdade, as pessoas estão com fome e sede de experiências, mas não de relacionamento com Deus. As pessoas querem o saciar do seu ego. O problema é que a gente viu nas bem-aventuranças passadas, mas não querem saber de relacionamento verdadeiro com o Senhor, nada de intimidade com o Senhor. É por isso que Cristo recomenda, meus irmãos, que para nós realmente termos o saciar da fome e da sede de nossas vidas, dessa necessidade vital, ou seja, dessa causa de vida ou morte para nós só podemos encontrar esse saciar em Deus e em sua justiça. Em nenhum outro lugar nós podemos ter o saciar da fome, da sede existencial das nossas vidas. Para que você compreenda ainda melhor, a justiça aqui citada não se refere a um padrão moral ou a um conjunto moral somente, pois não abrange uma área específica da sua vida, não é isso. O que Cristo recomenda é que a totalidade da nossa vida seja pautada, seja marcada pelo nosso desejo, pela nossa fome, pela nossa sede de intimidade com Deus, pela nossa compreensão de que somente Deus pode saciar a nossa existência. É, na verdade, meus irmãos, a capacidade de desejar a Deus e ter consciência desse desejo. E você não precisa ir muito longe ou muito dentro das Escrituras para compreender isso. O livro dos Salmos é recheado de expressões, de versículos que nos falam sobre isso, como o Salmo de número 42, os seus 2 primeiros versículos, que comparam, os salmistas comparam com uma corça que anseia muito pelas águas, assim é ele para com Deus. No Salmo de número 63, o salmista se diz como uma terra árida, exausta, cansada, realmente desejosa de algumas gotas de chuva, de água, para então ter vida. É assim que ele se sente ao estar separado da presença de Deus. Por isso, meus irmãos, para nós, a compreensão de intimidade com Deus, a necessidade de intimidade com Deus, deve ser semelhante à necessidade que nós temos de respirar. É questão de estarmos vivos ou não estarmos vivos. Você consegue entender isso, meu querido? O que Cristo recomenda é que o centro da nossa existência, a nossa dependência de vida, esteja no relacionamento, na intimidade com Deus. E nada e nem ninguém pode saciar isso. Nada e nem ninguém pode nos apresentar algum paliativo, alguma outra alternativa a isso. Somente Cristo Jesus. Por isso, se você deseja mais intimidade com Deus, se você deseja realmente ter uma compreensão maior de quem você é e de quem Deus é, busque esse saciar somente Deus através de Cristo Jesus. Somente possui felicidade verdadeira quem busca profunda intimidade com Deus. O resto é enganação. É uma peruca sobre um cabelo que está caindo e a gente tenta ignorar. Volte ao Senhor em Cristo Jesus e experimente essa intimidade que traz felicidade aos nossos corações. Além disso, meus queridos, nós temos uma segunda característica dessa necessidade que Cristo promete que irá ser satisfeita na justiça de Deus, que é a necessidade de santidade. Se você nunca parou para pensar nisso, uma necessidade é muito, mas muito diferente de uma vontade. Você pode ter muita necessidade de comer ao longo da sua vida. Quem já passou algum tipo de privação por algum período prolongado de tempo com relação à comida, sabe do que eu estou falando.
chega o ponto que a sua barriga dói de fome, não de vontade de comer, mas de fome de verdade. É possível você ter muita necessidade de comer, mas você nunca vai ter necessidade de comer um sanduíche, por exemplo. Você vai ter muita vontade, mas necessidade, ou seja, você vai morrer ou viver, se não comer um sanduíche, não vai ocorrer na sua vida. É justamente por isso que aqui Cristo apresenta uma diferença muito importante entre necessidade e vontade. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que Cristo está nos recomendando termos necessidade da justiça de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede, ou seja, necessidade básica de existência da justiça de Deus. Aqueles que têm realmente essa compreensão, essa visão, meus irmãos, eles estão caminhando para aquilo que teologicamente nós chamamos de santificação. São as pessoas que cada dia mais mortificam o seu velho homem e fortalecem o novo homem através da ação do Espírito Santo. Mas antes que você entenda de forma equivocada, justificação e santificação não são a mesma coisa. Justificação é um ato pontual de Deus, no qual Ele perdoa o homem. Santificação é um processo que o homem passa, no qual o Espírito Santo age no seu coração, o convencendo cada dia mais de que ele precisa de Deus e que ele não precisa das coisas do mundo. O homem natural, ele não é justificado. Ele não tem sede de fome de justificação, porque ele não conhece isso. Para ele isso é balela, para ele isso é totalmente perda de tempo. E o homem transformado, o homem renovado, ele não tem como ter sede e fome de justiça, de justificação, porque ele já recebeu isso de forma abundante sobre a sua vida. Por isso o que Cristo está recomendando não é o desejo pela salvação, é o resultado da salvação, que é exatamente a capacidade de sermos santos. O que Cristo está recomendando a nós, meus irmãos, é a necessidade vital de nós buscarmos santificação para as nossas vidas, de nos tornarmos cada vez mais santos, cada vez mais semelhantes a Ele. É cada vez mais desejarmos sermos diferentes do que éramos antes. O sentido abrange, portanto, a santificação pessoal, desejando a libertação do pecado em toda a sua extensão e manifestação. É tudo aquilo que a Bíblia preceitua como errado, nós evitarmos, e tudo aquilo que a Bíblia preceitua como correto, nós abraçarmos e desejarmos e muito para as nossas vidas. Envolve diretamente a compreensão do que o pecado significa diante de Deus e de como ele nos separa do nosso Senhor. Sua necessidade, a necessidade do homem, da mulher que deseja realmente ser satisfeito da sua sede e fome da justiça de Deus, é estar livre do domínio do pecado, até mesmo a nível mundial, de nível criacional, no sentido de não ser mais governado por qualquer pessoa que não seja Deus, não ser direcionado por qualquer pessoa que não seja o Senhor, não estar em contato com algo, com alguém que não seja exclusivamente o Senhor. É o desejo do Senhor e unicamente dele. É não nos satisfazermos com nada além do Senhor, irmãos. É o desejo de sermos livres do pecado de forma visível, óbvio, mas também de sermos livres do pecado no sentido da sua influência em nossos corações. Não é somente a culminação do pecado, mas também o desejo do pecado no coração. É ser livre totalmente do pecado no seu íntimo, seja no seu pensar, no seu falar, no seu agir. O seu desejo é viver em santidade, integridade, dia após dia, para agradar ao Senhor. Para tanto, a pessoa que deseja isso se esmere muito em conhecer e praticar as Escrituras, para aprender nelas como Cristo é, para que nós sejamos assim. É o desejo diário de ser cada vez mais como Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a fome e a sede é destacada exatamente para demonstrar a urgência disso, demonstrar como realmente isso não pode ser deixado para depois. É uma necessidade de hoje, de amanhã e por todos os nossos dias enquanto aqui estivermos. É a necessidade, uma relação de intimidade com Deus, mas de forma tão intensa, mas tão intensa, que chega a doer no nosso íntimo. É como se você compreendesse a sede e a fome como algo, não a vontade de beber água, não a vontade de comer, mas a fome tão prolongada que chega a enrolar a tripa, como a gente diz, né? Chega a enrolar uma tripa na outra de tanta fome que você está, chega a doer a barriga. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser comer, 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 beber, 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 beber. É esse o nível realmente de compreensão que a palavra de Deus nos recomenda com relação a Deus, com relação à intimidade com Deus. É um nível que dói no íntimo do nosso ser.
não é vontade de comer ou beber somente, mas a necessidade de ser alimentado e saciado. É aquela sede que chega a amargar a boca. É esse o sentido de extrema necessidade que a palavra nos mostra. É nessa linha. E para que você compreenda melhor na prática, imagina que você vai fazer uma viagem para a praia, por exemplo, e você não está satisfeito com o seu corpo. Você quer dar uma melhorada para poder ficar se sentindo melhor na praia, no momento das férias. E todos os momentos nos quais antecedem essa viagem é marcado pelo seu compromisso de fazer dieta, de fazer exercícios, de se comprometer a cuidar melhor do seu corpo para melhorar o seu coração e você ficar mais feliz com quem você é e como você está. E para isso você planeja não comer algumas coisas, comer algumas coisas numa quantidade maior, se compromete a fazer alguns exercícios que você não fazia, abandonar algumas atividades que não colaboram com o desenvolvimento do seu corpo, para então chegar no dia marcado, no dia planejado e usufruir da sua viagem, usufruir do seu momento de férias. O desejo de estar bem para o momento marcado é maior do que a tentação de comer ou fazer algo que prejudique o seu desfrute. É essa a compreensão que nós precisamos ter com relação ao nosso relacionamento com o Senhor. A necessidade de santidade nos leva a examinar, identificar tudo o que está distante do padrão de Deus e corrigirmos isso, para de forma consciente evitarmos pensar, falar e fazer aquilo que desagrada a Deus. A santidade, meus irmãos, é a marca clara de alguém que foi salvo e tem consciência disso, de alguém que foi alcançado pelo sacrifício de Cristo Jesus e marca a sua vida, demonstra em sua vida a sua consciência disso. Como nós vimos na quinta-feira, não é simplesmente deixar de fazer tudo com o objetivo de agradar a Deus, mas principalmente fazer tudo o que você quiser, tudo o que você puder, em primeiro lugar com o objetivo de agradar a Deus. É uma vida pautada em agradar a Deus antes de nos agradar, e temos prazer nisso. Você foi perdoado por Cristo? Você realmente foi alcançado por Cristo Jesus? Então, meu irmão, seja santo. Então seja santo, porque sem santidade ninguém verá Deus. Tenha necessidade pela santidade, tenha necessidade muito grande em ser santo para agradar a Deus. E a terceira e última característica que nós temos da necessidade que Cristo promete nos satisfazer é a necessidade de aperfeiçoamento. Eu vejo alguns vídeos bem aleatórios na internet, como já falei para os irmãos, e um tempo atrás eu estava vendo um sobre uma arte plástica bem específica, que é o desenho por observação, que a pessoa vê um modelo e pegar aqui o papel e replicar. Quando o artista é muito talentoso, ele busca as minúcias, ele busca deixar cada detalhezinho igual ao original. Para isso, ele pega o seu rascunho, o seu papel que ele está desenhando e fica sempre olhando para o original, para corrigir as falhas que estão na cópia e não estão no original, para cada vez mais deixar idêntica ao seu modelo. E é exatamente isso que Cristo, meus irmãos, nos recomenda aqui. Assim como o artista tem que passar várias horas, às vezes dias, semanas, olhando para o original para conseguir fazer uma cópia o mais semelhante possível, nós temos que dia após dia estarmos buscando aperfeiçoar as nossas vidas, imitando a Cristo Jesus, corrigindo o que está diferente, para cada vez mais estarmos iguais a Ele, cada vez mais semelhantes a Ele. E é o que a fome e a sede de justiça nos capacita a estarmos fazendo. A promessa de Cristo Jesus é de haver o saciar dessa necessidade. Porém, a ideia de saciar, meus irmãos, não transmite a ideia equivocada que muitas vezes nós temos, de que hoje eu vou buscar um relacionamento com Deus, Ele vai me saciar e acabou. Não vou mais ter qualquer tipo de vontade ou de necessidade de Deus. Os desejos que são despertados pela fome e a sede de justiça são satisfeitos neste momento, mas voltam depois. Quando se elenca dessa forma, nós percebemos que a ideia é de necessidade não única, mas constante, porque sempre teremos maior necessidade de santidade. Não significa afirmarmos em hipótese alguma que hoje Deus, por buscarmos a Ele em Cristo Jesus, irá tirar do nosso coração essa necessidade de santificação. Não significa para o hoje, significa para a eternidade. Na glória com o Pai, então será satisfeita essa nossa fome, essa nossa sede. Nós teremos um banquete constante por estarmos em intimidade plena com o Senhor Santíssimo. Até lá,
cada dia mais nós teremos necessidade de sermos atendidos no nosso relacionamento com Deus nessa santidade. Como diz o ditado lá da Minas Gerais, a barriga não dói somente uma vez. Por isso nós temos constantemente que estarmos nos voltando para desenvolvermos a nossa santidade, para sermos saciados, para termos uma vontade ainda maior, para sermos saciados, para termos a necessidade ainda maior, e esse ciclo vai se repetir várias vezes. Enquanto neste mundo estivermos, meus irmãos, nós passaremos por esse ciclo muitas e muitas vezes, porque nós ainda somos imperfeitos, nós nem sabemos o que nós queremos direito. Deus, que através do Santo Espírito, vai mostrando ao nosso coração o que de fato nós queremos, o que de fato nós precisamos. Somos como crianças que nem sabem quando estão com fome, a não ser que a barriga doa. É por isso que o Espírito Santo vai incomodando as nossas vidas. Para você compreender de forma melhor, eu não sei se você já viu alguma competição de comida, o pessoal que reúne para comer mesmo, quem consegue comer o máximo possível. Eu achava que era só chegar e comer, e aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso e descobri que tem treinamento. Tem um treinamento para, de forma proposital, você alargar o seu estômago para conseguir comer o máximo possível. Tem pessoas aí que tomam 6 litros de açaí sozinho de uma vez só. E não é num dia, é numa hora. É realmente um treino adequado para o seu estômago dilatar o máximo possível para você conseguir comportar o máximo de comida no menor espaço de tempo possível. E para isso exige treino, constância, dedicação. O que Cristo nos recomenda aqui, meus irmãos, é um aperfeiçoamento através exatamente da nossa dedicação, para estarmos solidificando o nosso relacionamento com o Pai, através da prática constante de negarmos os nossos desejos para estarmos nos voltando para atender a vontade do Pai. Dessa forma, nós somos santificados na oportunidade, e quando nós percebemos que não estamos adequados, buscamos um grau de santidade ainda maior, e depois um grau ainda maior, e depois um outro maior, e nós não vamos parar enquanto aqui estivermos, porque o nosso objetivo não é sermos iguais a um irmão da igreja, alguém da liderança da igreja, algum homem sobre a terra. Nosso objetivo é sermos santos como Cristo é santo. O nosso molde é Cristo Jesus. Por isso você nunca vai acordar e vai poder dizer: estou santo o suficiente. Cada dia que você acordar, o desafio é ser mais santo do que você era ontem. Do mesmo modo que no próximo dia, o seu desejo, a sua obrigação vai ser de ser mais santo do que você era no dia de hoje. Nosso compromisso é de buscarmos santidade dia após dia, meus irmãos. É abandonarmos nossos erros que hoje nós cometemos, que antes nós cometíamos, para estarmos vivendo em novidade de vida, para agradarmos a Deus. Não é a nossa satisfação pessoal em primeiro lugar, é agradarmos a Deus. A justiça divina, ela nos capacita a sermos cada vez mais desejosos disso. A santidade nos incomoda para sermos santos, para agradarmos a Deus. Isso nos leva, meus irmãos, a estarmos olhando para as pessoas ao nosso redor. Quanto mais aperfeiçoados nós somos, mais capacitados nós somos de cuidarmos dos necessitados, dos desamparados, sem esperarmos nada em troca. Basta que você olhe alguns estudos que hoje são realizados, onde o nosso cérebro, ao estarmos realizando algum tipo de ação abnegada, libera uma substância do nosso corpo que libera a sensação de felicidade, que nos proporciona uma adrenalina semelhante à felicidade. É por isso que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós cuidamos das pessoas que estão ao nosso redor, porque nós compartilhamos a felicidade que nós estamos recebendo do Pai, porque nós não queremos nada em troca dessas pessoas, porque nós já recebemos do Pai, nós já recebemos do nosso Senhor. Dessa forma, quanto mais nós nos envolvemos, quanto mais nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, mais nós amamos as pessoas ao nosso redor, mais cuidamos das pessoas ao nosso redor, porque estamos demonstrando o amor que nós temos em nossos corações. Dessa forma, meus irmãos, o mundo precisa muito de crentes verdadeiros, de crentes que amem o Senhor da palavra e estejam dispostos a viver de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos muito de sermos santos como o Senhor é, de cada vez mais buscarmos esse aperfeiçoamento para estarmos agradando a Deus e mostrando ao mundo quem de fato nos enviou, a quem nós servimos, sobre qual bandeira nós marchamos, sobre qual nome nós dobramos os nossos joelhos.
A pergunta que eu tenho a te fazer, meu querido, nessa oportunidade é: você se sente satisfeito com o grau de santidade que você está? Você se sente satisfeito com o quão santo você é hoje? Você não sente mais fome, não sente mais sede de aperfeiçoamento para agradar mais ao Senhor? Se a sua resposta é sim, meu irmão, peça a Deus para mudar o seu coração. Deseje muito ser santo como Cristo é. Não limite-se a se sentir um pouco santificado. O nosso compromisso é de ter fome, é de ter sede, desejo de existência pela santidade com o Senhor. Passe para o próximo nível, desenvolva a sua vida, fortifique o seu caminhar para agradar a Deus, torne-se cada vez mais santo, para enfim na glória ser eternamente saciado. Santidade não enjoa o cristão, meu irmão. Santidade não traz qualquer tipo de chateação para a vida daquele que verdadeiramente serve a Cristo Jesus. Na verdade, o nutre, o capacita a cada vez mais desejar ser santo. Santidade não enjoa o cristão, não chateia. A santidade o nutre e o capacita a cada vez mais agradar ao Senhor. Se você não tem buscado com todas as suas forças ser santo, nessa noite eu te convido a mudar a sua vida. Não através da minha palavra, mas através da palavra do Senhor que nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Volte ao Senhor, volte em santidade e experimente a verdadeira felicidade para a sua vida. E que Deus nos abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar com você nessa oportunidade. E se você anda distante do padrão de santidade que o Senhor exige das nossas vidas, enquanto eu estiver orando, apresente o seu coração diante dele. Peça a Ele para mudar o seu viver, mudar a sua vida, para transformar a sua existência, para você voltar aos caminhos do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, gratos pela palavra do Senhor, que nós podemos acessar sem qualquer tipo de constrangimento, sem qualquer tipo, ó Pai, de perseguição sobre as nossas vidas. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, porque nós temos clara consciência de que não estamos santos o suficiente, que nós temos clara consciência de que não agradamos ao Senhor da forma que o Senhor merece, porque nós temos clara consciência de que não estamos com todas as nossas forças buscando a santidade que o Senhor exige de nós. Por isso, ó Pai, todos nós que estamos orando nesse instante clamamos: nos dê vergonha na nossa cara, ó Pai. Nos capacite a vivermos em santidade, não apenas para a nossa satisfação, ó Pai, mas principalmente para a satisfação do Senhor, para a glória do Seu nome. Que os nossos corações não se assosseguem em viver uma vida de mediocridade, fingindo sermos santos quando nós vivemos no pecado. Que nós possamos cada vez mais mortificar o velho homem, cada vez mais mortificar o pecado em qualquer forma que ele se manifeste, ó Pai. E que no íntimo do nosso ser, o nosso coração deseje ardentemente intimidade com o Senhor, ardentemente sermos aperfeiçoados para a glória do Senhor, Pai. Que nós queiramos ser santos como o Senhor é. Que nós desejemos, com o fundo do nosso coração, ó Pai, sermos mais santos como o Teu Filho é. Que dia após dia, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir demonstre que nós somos novas pessoas. Que nós não recebemos um band-aid na nossa ferida mortal, mas que recebemos uma novidade de vida. O Senhor nos deu vida enquanto nós estávamos mortos, ó Pai. Nos permita, nos capacite a demonstrarmos isso no nosso dia a dia. Que nós não descansemos enquanto o mundo não perceber que nós não pertencemos a nós mesmos, mas unicamente ao Senhor. Seja conosco, ó Pai. Nos dê força, nos dê capacidade de agradarmos ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém.
Como os queridos, a se colocarem de pé, nós vamos orar.